Ultimamente eu tenho sentido uma certa inquietação no meu coração, um desespero, um desconforto, mais fome, mais sede por estar mais tempo com Jesus, por passar mais tempo no lugar secreto. Não que eu não fizesse isso antes, mas ultimamente eu tenho sentido uma certa urgência em fazer isso. Muitas vezes na correria do dia a dia nós acabamos não conseguindo ouvir a doce voz do Espírito Santo sussurrando em nosso coração. Venha para um lugar secreto. Pare um pouco a correria do dia a dia, venha estar comigo, venha descansar o seu coração, venha se alimentar de mim, venha desfrutar da minha presença, da minha companhia. Eu amo estar com o Espírito Santo, passar tempo com Ele orando, lendo a Bíblia, e eu faço isso diariamente. Mas eu não estava conseguindo me organizar para atender a esse apelo da minha alma, esse sussurro do Espírito Santo me chamando para estar mais tempo com Ele, passar mais tempo com Ele. Ali como Maria, que ali a irmã de Marta, que ela estava ali simplesmente aquedada aos pés de Jesus, simplesmente para adorá-lo, simplesmente para desfrutar da companhia dele. E eu estava sentindo esse sussurro do Espírito Santo, mas não estava conseguindo me organizar para estar mais tempo com ele. E esse sussurro do Espírito Santo foi ficando cada vez mais alto. E de repente eu estava sentindo um grito na minha alma, um grito, a minha alma clamando desesperadamente por me alimentar mais do Senhor, estar mais com Ele, estar com o amado da minha alma. Até que um dia eu simplesmente me rendi. Eu parei as outras coisas, eu me prostrei diante do Senhor e clamei desesperadamente. A minha urgência, a sede e a fome da minha alma era tão grande que eu clamava: Senhor, sacia-me, Senhor. Derrama do teu rio no meu coração. Meu coração está como uma terra seca, minha alma está com sede, a minha alma está com fome. E eu clamava, eu adorava, eu bendizia ao Senhor, porque tamanho era o desespero por me alimentar, por estar ali com o Senhor e ser saciada pela presença dEle. E o Espírito Santo saciou a minha alma. Eu saí dali totalmente diferente, totalmente preenchida, com a minha alma saciada pelo Senhor. E eu imaginei como eu pude ignorar por tanto tempo o chamado do Espírito Santo, como eu pude negligenciar esse chamado dele, me chamando para ali, para me prostrar ali diante dele, passar mais tempo. Porque eu já fazia isso, como eu falei, mas era um clamor, era um sussurro, era um convite do Espírito Santo que eu acabei negligenciando. E eu me lembrei do salmista Davi, o rei Davi. Em vários salmos a gente vê ele com esse mesmo desespero, com esse mesmo clamor, falando: a minha alma tem sede de ti, a minha alma é como uma terra seca. Eu entendi ali o desespero do salmista pela presença do Senhor. Davi era essa pessoa insaciável, com uma fome insaciável pela presença do Senhor. No Salmo 63:1 ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. E no Salmo 143:6 ele diz assim: estendo as minhas mãos para Ti, como a terra árida, tenho sede de Ti. Tem uma música que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. O Santo dos Santos era o lugar do templo, o lugar mais íntimo, onde apenas o sacerdote poderia entrar uma vez no ano para fazer a expiação pelos pecados do povo. E ali ele oferecia os sacrifícios ao Senhor pela expiação dos pecados do povo. Com a morte de Jesus na cruz, a Bíblia relata que o véu do templo se rasgou. Esse véu simbolizava a separação entre nós e Deus, a separação do Santo dos Santos. Então, com o rasgar desse véu, nós temos livre acesso ao Senhor pelo meio do sacrifício de Jesus. Isso significa que não há mais barreiras entre nós e que por meio de Jesus nós temos livre acesso ao Senhor. Significa que não há mais o sacerdote que vai acessar a presença do Senhor e não mais apenas uma vez no ano, mas em todo o tempo, 7 dias da semana, 24 horas por dia, nós temos acesso ao Senhor, a estar com Ele. E se isso foi feito, essa graça, essa barreira foi quebrada, porque muitas vezes nós negligenciamos estar mais tempo com o Senhor. Nós achamos que uma vez ao dia basta, 2 vezes, seja lá o que for, mas às vezes o Espírito Santo nos chama, a nossa alma sente esse clamor, às vezes nós temos uma inquietação no nosso coração
desejando mais estar com o Senhor, estar mais tempo com Ele, mas nós negligenciamos isso, nós não aproveitamos que o véu do tempo se rasgou e nós não aproveitamos essa honra, essa oportunidade de passar mais tempo com o Senhor. Salmos 42, de 1 a 2 diz assim: como a coça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O desespero de Davi era por estar mais tempo com o Senhor, de estar na presença do Senhor. Davi era rei e ele tinha acesso a tantas coisas. Ele poderia estar ansiando pelo palácio, ansiando por banquetes, por festas, por comidas, seja o que for. Mas ele relata o anseio dele pelo momento que ele se encontraria com o Senhor, em que ele se apresentaria diante do Senhor. Muitas vezes nós nos desesperamos por tantas coisas, nós desesperamos porque perdemos emprego, perdemos relacionamentos, perdemos casa, perdemos relacionamentos, mas por que nós não temos tanto desespero pela presença do Senhor? Porque muitas vezes a nossa alma vai avisando que a gente está sendo engolido pela rotina, que a gente não está buscando mais como buscava antes, que o nosso coração não está tão apaixonado, tão ardendo pela presença do Senhor como antes, mas nós não desesperamos. Por que nós não desesperamos por estar na presença do Senhor? Porque nós não ansiamos mais estar na presença do Senhor. Muitas vezes nós negligenciamos nosso relacionamento com o Senhor. E isso me faz lembrar de Marta, quando ela estava agitada para um lado e para o outro, até mesmo servindo ao Senhor. E o Senhor disse para ela: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. A Maria estava aquedada aos pés de Jesus. Ela não queria perder aquele momento em que ele estava ali. E Marta estava de um lado para o outro, servindo ao Senhor, fazendo uma coisa boa, mas perdendo a boa parte. Na nossa vida também, às vezes a gente se envolve em tantas atividades, e até mesmo em atividades dentro da igreja, ou em outras coisas que o Senhor tem nos chamado para fazer, como é o caso aqui desses vídeos que eu trago aqui para vocês, que é algo que o Senhor tem me dado essa incumbência para fazer, de trazer a palavra para vocês. Mas nós não podemos permitir que essas coisas, essas rotinas nos engulam e que nós percamos a boa parte, que é estar com o Senhor. Quando você ouvir um sussurro no seu coração, quando você sentir uma inquietação, é o Espírito Santo te chamando: venha para mais perto. Você está agitada com muitas coisas, está precisando aqui dobrar os seus joelhos diante de mim, chorar, entregar seus fardos, me adorar. O Senhor quer trazer alívio para nossa alma. O Senhor quer nos saciar. O Senhor quer nos fortalecer, nos renovar. Mas nós precisamos parar. Nós precisamos parar tudo se for preciso. Mas finalmente dobrar os joelhos diante do Senhor e clamar pela presença dele. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água viva. E se nós não nos alimentarmos do Senhor, como nós teremos força para viver, para fazer tudo que nós precisamos fazer? A falta de busca pelo Senhor, a falta de se alimentar da palavra dele, de estar com o Senhor, tem feito uma geração buscar se saciar em tantas coisas que não saciam de verdade, buscar saciar a sua alma em coisas passageiras, em alegrias momentâneas, em coisas que não vão saciar a sua alma de verdade, que não vão preencher o vazio no coração, que só é preenchido por Deus, a fome e a sede, que só é preenchido pela presença do Senhor, pela presença de Jesus, que é o pão da vida, que é o pão que desceu do céu, que é a água que sacia de verdade, que mata a nossa sede. Você que nunca experimentou desse amor, de saciar a sua fome e a sua sede em Jesus, saiba que essa inquietação que você sente no seu coração, esse vazio, esse anseio por algo mais, saiba que é a vontade de estar com o Senhor. Talvez você não saiba ainda, você ainda não experimentou isso, mas Jesus é a fonte de vida. Jesus é aquele que preenche o nosso coração. E isso não é palavra motivacional, não. É a palavra de Deus. Nós fomos feitos para a glória do Senhor. E só na presença dEle, só em plena comunhão com Ele, que nós seremos saciados. E se você já teve esse encontro com o Senhor, você sabe que nada mais no mundo irá preencher o seu coração, que nada mais vai te satisfazer. Quando nós experimentamos do alimento de verdade, que sacia de verdade a nossa alma,
nós sabemos que nada mais vai nos satisfazer. Não adianta você procurar em outras coisas, em entretenimento, em relacionamentos, aquilo que só o relacionamento com o Senhor pode te dar. Para dar um exemplo para vocês, eu aprendi a comer ovo. Eu não gostava de ovo, mas foi um alimento que eu me forcei a aprender a comer. E depois que eu me acostumei a comer ovo, eu não consigo mais viver sem, porque é um alimento proteico, é um alimento que sacia de verdade o meu organismo e eu não fico mais sem comer ovo. Antes eu comia bolo de manhã, comia bolo, e que é um carboidrato de baixa qualidade. E aí, daí a pouco eu já estava com fome novamente, aquilo não me saciava de verdade. E depois que eu aprendi os alimentos que me saciam de verdade, que saciam o meu corpo, o meu organismo de verdade, como é o exemplo do ovo, eu aprendi e eu acostumei com isso. Então, no dia que eu faço uma alimentação que não tem muita proteína, principalmente a proteína do ovo, meu corpo já sente a falta, eu já sinto mais fome, eu já me sinto mais fraca, o meu organismo já acostumou, o organismo da gente acostuma com coisa boa. Da mesma forma, quando você ainda não experimentou da presença do Senhor, você vai ficar se alimentando de coisas que não te saciam de verdade, vai ficar se alimentando das coisas desse mundo, das coisas que não te saciam de verdade. Mas a partir do momento que você experimenta da presença do Senhor, da glória dele, você não vai conseguir viver sem, porque a sua alma vai sentir falta, porque você sabe exatamente qual é a fonte, o que te sacia de verdade. E aí a sua alma vai sempre desejar, a sua alma sempre vai desejar aquilo que a sacia, que é o relacionamento verdadeiro com o Senhor. E aí quando você perceber que você está ficando com aquela inquietação, aquela angústia, a sua alma já vai saber, opa, eu estou na correria, eu estou no automático, eu estou precisando dobrar os meus joelhos diante do Senhor. Muitas vezes eu estou durante o dia, ou no meu trabalho, ou fazendo alguma outra coisa, e eu percebo que eu estou agitada, que eu estou precisando parar um pouco, e eu percebo que eu estou precisando dobrar os meus joelhos diante do Senhor e chorar na presença dele. Não é chorar de tristeza, não é chorar de angústia, mas é chorar com a presença do Senhor, porque quando o Espírito Santo manifesta a presença dele, é tão gostoso, as lágrimas correm nos nossos olhos assim, espontaneamente, e a gente se deleita com a presença do Senhor. Eu não estou falando nem de momento ali de orar, de pedir coisas, não. Estou falando nesse momento de realmente você saciar a sua alma ali, de se deleitar com a presença do Senhor. E aí quando eu fico com essa inquietação, eu fico querendo que o dia passe logo para eu chegar em casa e finalmente dobrar os meus joelhos diante do Senhor e me derramar na presença dele. Quando nós temos esse encontro com o Senhor, quando nós conhecemos, nós reconhecemos que é o relacionamento dele que nos sustenta, nós não conseguimos viver sem isso. Foi o que aconteceu com a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela buscava preencher o vazio dela com relacionamentos. Ela já havia tido vários relacionamentos, mas nenhum deles tinha resolvido o problema dela, que era a solidão que ela sentia no coração dela. Mas quando ela teve um encontro com Jesus, ela foi saciada e ela foi pela cidade inteira falando sobre Jesus, porque ela queria que outras pessoas também tivessem esse encontro com ele. Enquanto nós não tivermos esse encontro com o Senhor, nós vamos tentar preencher esse vazio que é do tamanho do Senhor no nosso coração, nós vamos tentar preencher com várias outras coisas, com relacionamentos, com amizades, com trabalho, com entretenimento, com bebidas muitas vezes, com festas, porque o nosso coração, ele anseia pelo nosso Criador. Como eu disse, nós fomos criados para a honra e glória do nome do Senhor, e o Senhor nos fez para relacionamento. Então, enquanto nós não tivermos esse relacionamento com o Senhor, enquanto nós não saciarmos a nossa alma com Ele, nós vamos tentar tapar esse buraco com várias outras coisas, mas nada vai funcionar. Como nós cantamos, quem já pisou nos Santos dos Santos não sabe viver em outro lugar. Quem já experimentou da intimidade do Senhor, do relacionamento com Ele, quem já teve a sua alma saciada por Ele, não se contenta com migalhas, não se contenta com segundas opções, não se contenta com
com fontes que não saciam de verdade. E não sou eu que estou dizendo isso, não sou eu que estou tirando isso da minha cabeça, essa afirmação da minha cabeça. O próprio Deus falou por meio do profeta Jeremias, em Jeremias 2, verso 13. Ele disse assim: o povo cometeu duas maldades. A mim me deixaram e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Eles deixaram o Senhor e colocaram no lugar do Senhor, colocaram cisternas rotas, cisternas que não retêm água. Ou seja, são fontes que não saciam realmente. Colocou no lugar do Senhor várias outras coisas, até a adoração a ídolos no lugar do Senhor. E o Senhor estava dizendo: essas cisternas são rotas, elas não retêm água. Vocês podem consumir isso, vocês podem se alimentar disso, mas vocês não serão saciados, porque essas cisternas, elas não retêm água, elas não são um reservatório que vai reter as fontes de águas vivas que sou eu. Então, não sou eu que estou dizendo, o próprio Senhor está dizendo que você, que foi criado por Ele, você só vai ser saciado na presença dele, no seu relacionamento com ele. O Evangelho de João, capítulo 6, relata que Jesus havia feito um discurso que o povo achou um discurso muito duro. Antes desse discurso, Jesus havia feito um milagre. Jesus havia multiplicado pães e saciado a multidão. E aí, depois desse evento, o Senhor foi para outro lugar e aquela multidão, sabendo disso, foram atrás de Jesus. Mas Jesus lançou a verdade na cara delas e falou assim: olha, vocês estão me procurando porque eu multipliquei o pão e vocês se saciaram. E vocês não estão me procurando por causa de mim. E aquela multidão achou aquele discurso muito duro. E Jesus falou para eles assim: vocês devem buscar não o pão que perece, mas o pão que sacia vocês de verdade. E aquela multidão achou aquele discurso muito duro, porque eles estavam querendo ir atrás de Jesus por coisas que Jesus poderia fazer por eles. Mas o que Jesus estava dizendo? Vocês precisam buscar o alimento que sacia de verdade, ou seja, a presença do Senhor. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ali o povo achou aquele discurso muito duro e naquele dia muitos deixaram de seguir a Jesus. E Jesus virou para os apóstolos dele e disse assim: vocês também querem ir? Vocês também querem me deixar? E o apóstolo Pedro, ele fez uma declaração belíssima. Ele falou assim: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro havia descobrido que a presença do Senhor era o que saciava, a presença do Senhor é o que ia permanecer para a vida eterna. Então ele já tinha descoberto que ele não precisava procurar em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa. Como ele mesmo disse: para quem nós iremos? Quem mais além de Jesus poderia saciá-los? Quem mais além de Jesus poderia preencher o vazio do coração deles? Quem mais além de Jesus poderia saciar a fome e a sede por algo mais? Nós temos essa sede no nosso coração por algo mais. E esse algo mais é Jesus. E Pedro havia descoberto isso. E ele falou assim: não tem mais lugar para a gente ir. O Senhor é a fonte de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Em Mateus 6:21 diz que onde estiver o nosso tesouro, também estará o nosso coração. Se o nosso tesouro for a presença do Senhor, for o nosso relacionamento com Ele, com certeza nós vamos arrumar tempo para estar com Ele. E eu oro para que você retorne para esse lugar da presença do Senhor, esse lugar de se deleitar com a presença dEle e de se alimentar da companhia dEle, se alimentar dessa fonte de água viva que é o Senhor Jesus. E para você que não teve um encontro com Ele ainda, eu oro para que o Espírito Santo toque no seu coração nessa hora, que você abra o seu coração para Ele, que você entregue a sua vida a Jesus e que você o convide nesse momento. Você ora assim: Senhor Jesus, eu te convido para vir morar no meu coração. Eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador e eu quero te conhecer. Eu quero conhecer essa fonte, eu quero me saciar, eu quero saciar minha alma dessa fonte. Eu já procurei em tantas outras coisas e não consegui me saciar, mas eu ouvi hoje que o Senhor é a fonte de água viva e que o Senhor vai saciar a minha alma. E eu quero conhecer, eu quero me alimentar dessa fonte. Me ajude a te conhecer. E você começa a orar, você começa a ler a Bíblia, você começa a buscar o Senhor aos pouquinhos
e com certeza você verá que realmente o relacionamento do Senhor é o que nos mantém, é o que nos sustenta, é o que nos sacia de verdade. E quando você se alimentar disso, quando você experimentar isso, você não vai se contentar com nenhuma outra coisa mais, além do relacionamento do Senhor. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço pela sua companhia e eu desejo que a cada dia mais você tenha mais fome e mais sede pela presença do Senhor, que você seja insaciável na sua busca por Ele, que você se alimente dEle, que você se relacione com Ele e que você seja saciado por Ele. Um abraço e até o próximo vídeo.